Olá, queridas, bom dia. Eu sou Elisa, no Brasil, e é um prazer enorme estar aqui com você, falando um pouquinho do nono marco espiritual e também compartilhando um pouquinho mais da minha jornada de restauração. É muito comum nos dias de hoje nós ouvirmos as pessoas dizendo que nunca houve tantas pessoas doentes emocionalmente. Nós somos até encorajadas a aceitar essa realidade e acreditar nessa grande mentira, mas nós sabemos que nós não fomos criadas para viver assim. Os planos do Senhor para as nossas vidas são totalmente diferentes. E eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha vivência e como que eu fui curada. Sim, eu fui curada. Hoje eu tenho conhecimento disto, mas no passado eu achava que eu estava ok, que eu estava feliz, mas à medida que eu fui aprendendo todos os princípios e as verdades do Senhor para mim, aqui neste ministério, eu fui entendendo, compreendendo que muitos dos meus comportamentos estavam relacionados com feridas emocionais que eu vinha trazendo desde a minha infância. Eu não quero difamar ninguém aqui, especialmente os meus pais, mas quero compartilhar um pouquinho com vocês do que eles viveram, especialmente nos primeiros anos de casamento e que tiveram um reflexo na minha vida. Eu não sabia naquela época, mas eles tinham muitos problemas que eles também trouxeram de sua infância e de sua juventude. O relacionamento, e casamento deles era um pouco conturbado. Para a glória do Senhor, hoje eu posso testemunhar a transformação e a restauração do casamento deles. Mas os primeiros anos de minha vida foram muito difíceis e eu cresci com muitas dores, com muitos traumas e reflexo de tudo aquilo que nós vínhamos trazendo, aquela bagagem na nossa família. E quando eu me casei também, eu comecei a repetir alguns padrões familiares que eram a causa de toda aquela dor, de toda aquela revolta. Era inconsciente, mas tinha um impacto profundo nas nossas vidas. E foi uma das causas de eu iniciar essa jornada aqui. Foi quando o Senhor me chamou para o deserto. E eu cheguei aqui toda machucada, toda em frangalhos. Me lembro direitinho que quando eu conheci o ministério, eu cheguei a pensar, mas isso não é para mim, eu sou muito machucada, eu estou muito ferida. E eu sentia muita dor, muita dor. E quando a minha jornada iniciou, toda aquela dor e aquelas feridas, elas ficaram expostas. Começou a doer ainda mais. E muitas delas que estavam camufladas dentro de mim, elas se tornaram ainda mais doloridas e se tornaram aparentes. Foi como se houvesse um machucado e alguém tivesse tirado a casca daquele machucado. Eu me sentia desta forma, machucada e machucada inúmeras vezes. E como nós aprendemos, queridas, nós somos chamadas para esse deserto para sermos transformadas e passarmos por ele. Não é um local permanente. É onde somos tratadas, é onde são tiradas dos nossos olhos as escamas para que a gente tenha ciência de tudo que está dentro de nós, de mágoas, de receios, traumas, inseguranças. O Senhor realmente, Ele descortina
tudo que está escondido dentro de nós. Isso nos causa inicialmente uma dor terrível, mas ele faz tudo isso para que a gente possa curar realmente as nossas feridas, não apenas colocar um curativo e deixá-las escondidas dentro de nós. Hoje eu posso perceber tudo isso. Quando nós passamos por dores e decepções, nós temos como resultado a iniciativa de escondermos os nossos sentimentos, de bloquearmos as nossas dores, e tudo aquilo fica dentro de nós. E nós sabemos que isto não é nada saudável, nem para o nosso corpo e nem para o nosso espírito. E como eu poderia superar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela rejeição? Eu sabia que eu poderia contar com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, mas eu não sabia como. Apesar de desde a minha infância eu conhecê-lo como meu Deus e meu Senhor, eu não o conhecia como meu marido. E foi maravilhoso quando eu passei a conhecê-lo mais, a ter mais intimidade com ele, a conhecê-lo através do ministério. A cada capítulo que eu lia do livro Como Deus Pode vai restaurar o seu casamento e todos os outros recursos que nós temos aqui, era como se os meus olhos tivessem encontrado um grande tesouro. Cada vez mais eu queria ler, eu queria conhecer, porque à medida que eu lia a sua palavra, que eu aprendi os princípios, eu sentia que um pouquinho daquela dor saía de dentro de mim. Eu devorava os materiais, todos os recursos que temos aqui, e quanto mais eu conhecia ele, mais eu entendia que o plano dele não era que eu sentisse aquela dor, mas sim o seu plano perfeito era curar o meu coração e me libertar de todos aqueles sentimentos, de toda aquela bagagem que há anos eu carregava dentro de mim. Finalmente eu conheci o meu marido celestial, aquele a quem eu posso contar em toda e qualquer situação. Foi maravilhoso conhecê-lo como meu amor. Eu pude ouvir a sua voz falando comigo: minha querida, eu tenho grandes e lindos planos para você. E a cada passo que eu dava com ele, ele me ensinava o perdão, ele me ensinava a paciência, ele me ensinava a ser mansa e quieta. Sim, falhei muitas vezes, mas eu sempre voltava a pedir o seu perdão e a sua ajuda para recomeçar, para me levantar e tentar novamente. Aquela mulher rancorosa, aquela mulher que dizia que se fosse traído um dia jamais perdoaria, já não existia mais. Eu me dei conta de que ele estava me curando quando ele me colocava em situações na qual eu não sentia mais dor. Aquela mulher que não conseguia dormir noites inteiras, passou a dormir um sono agradável e reparador. Aquela mulher que, quando precisava se encontrar com o marido terreno, e muitas vezes com a OM, pois ela o acompanhava sempre, e que sentia calafrios, tremores e muita raiva, não existia mais. Eu passei a experimentar a tranquilidade e a paz que excede todo entendimento. Queridas, se eu ficar aqui, eu ficaria dias falando para vocês de cada uma das experiências que ele me fez experimentar e que comprovaram que ele estava me curando uma por uma.
eu não precisei tomar nenhum medicamento, porque já no início ele me apresentou esse ministério e eu pude aprender todas essas verdades. Então, assim que eu me sentia depressiva, que eu ficava chorosa, eu sempre corria para ele, eu corria para os seus braços, eu colocava um louvor e mesmo sem pingo de vontade eu começava a cantar para ele e quando eu percebia eu estava completamente feliz dançando com ele. Queridas, eu em um dos relatórios que compartilhei com vocês, eu disse que eu não dormia muito bem, eu ficava à noite acordada, comendo as minhas unhas, arrancando todos os pedacinhos dos meus dedos. Eu sentia dores no meu maxilar de tanto apertar os dentes enquanto dormia. Eram inúmeros os sintomas e tudo aquilo que eu sentia. Eu me sentia insegura, com medo. Eu ficava pensando no meu futuro. O que seria de mim? Uma mãe abandonada com um filho pequeno, sem um trabalho, sem saber o que seria da minha vida, aonde eu iria morar. Eu posso dizer a você, querida, que um grande tesouro que eu encontrei aqui neste ministério foi conhecê-lo como meu marido celestial. Ele veio, transformou a minha vida, cuidou de todas as minhas emoções, dos meus sentimentos, curou tudo aquilo que eu estava carregando há muito tempo. Ele me deu um sorriso nos lábios. Hoje eu posso olhar para o futuro e sorrir com ele. Ele cuida de tudo nas nossas vidas, não apenas das nossas emoções. Ele transformou a minha vida financeira. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho tudo aquilo que um dia eu perdi. Eu abri mão, eu deixei ir. Ele me deu em dobro, queridas. E eu posso dizer a você, vale a pena cada segundo que passamos aqui. Eu sou muito apaixonada por esse marido maravilhoso. Ninguém poderia me fazer tão feliz quanto ele. Eu sei que eu encontrei um grande tesouro e esse tesouro é ele. E eu nunca mais serei a mesma, porque ele tem transformado a minha vida, a minha família, as minhas finanças. Tudo tem se transformado. E viver essa jornada com ele, sabendo que nós podemos contar com ele, podemos abrir o nosso coração. Ele não é apenas o nosso Deus, ele é o nosso marido, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Podemos falar com ele sobre todas as coisas, tudo aquilo que nos incomoda, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Sempre que eu começo a me sentir um pouco triste, eu corro para ele. Eu sei com quem eu devo me desabafar, com quem eu devo conversar. E imediatamente eu já começo a me sentir diferente, muito melhor. Eu não sinto mais crises de pânico, de ansiedade, insegurança, dores na alma, porque eu fui curada pelo melhor médico que há, o nosso marido celestial.